dia! Está começando o nosso boletim semanal nesse domingo, dia 28 de junho. Muita informação para você de casa a partir de agora até às 11 da manhã. Bom dia, Karine! Bom dia, Laura! E a você de casa, um ótimo bom dia. Mais um domingo juntos aqui na tela da TV Antena 10 e vamos rever as reportagens que marcaram a semana no Piauí e Brasil. O ex-jogador de futebol amador, Mariton, conhecido como Titela, foi preso suspeito de participação no assassinato de Anderson Barroso da Silva em março desse ano na zona norte de Teresina. Segundo a polícia, a vítima foi surpreendida por disparos feitos por ocupantes de um carro branco enquanto conversava com amigos. As investigações apontaram que o veículo usado no crime estava sob posse do suspeito no dia do homicídio. Mais informações agora com Matheus Oliveira. O criminoso na foto é Mariotan, conhecido pelo apelido Titela. Ele foi preso pelas equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O indivíduo, que é ex-jogador de futebol, é apontado pela polícia como um dos participantes da morte de Anderson Barroso da Silva, assassinado em 5 de março desse ano, na Vila Mocambinho, zona norte de Teresina. Ele estava próximo da residência da mãe dele, quando um veículo Yaris cor branca se aproximou e um dos ocupantes efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele. Ele tentou fugir, mas caiu em seguida. Logo depois, os indivíduos fugiram do local. Durante depoimento no DHPP, Titela afirmou que teria sido responsável pela locação do veículo utilizado no crime. Ele só não passou mais detalhes porque foi interrompido pelo advogado durante a oitiva. Outros indivíduos também participaram do crime e já foram identificados pela Polícia Civil. Segundo o delegado responsável pelo caso, é questão de dias para que a polícia possa localizar os outros envolvidos. Nós iniciamos a investigação e conseguimos identificar esse veículo e constatar que ele foi alugado por esse indivíduo preso ontem. Ele foi interrogado, estava acompanhado do advogado, exerceu o direito dele constitucional de permanecer em silêncio, mas ainda soltou rapidamente que teria só alugado o veículo, insinuando que ele não teria um envolvimento direto no homicídio. Foi interrompido pelo advogado e terminou não falando mais nada. A investigação está em andamento ainda para identificarmos os demais envolvidos, já que pela disposição do atirador durante a ocorrência, já temos a certeza que não era só um indivíduo envolvido nesse crime. Delegado, os outros envolvidos nesse caso já foram identificados também presos ou o Titela foi o primeiro? O Titela foi o primeiro. Estamos trabalhando para identificar os demais. Diligências estão em andamento ainda. A vítima já tinha passagens pela polícia, inclusive era irmão de outro criminoso, bastante conhecido do DHPP. A vítima residia na região da Vila Mocambinho, foi uma região bastante complicada há alguns anos, acalmou-se um pouco e nesses últimos meses realmente complicou-se novamente. Estamos trabalhando ali para acalmar a situação naquela região. O certo é que ocorreram ali umas 3 mortes nos últimos meses. Uma das vítimas foi o Anderson Barroso. Ele já tinha processo criminal por tráfico de drogas, já foi investigado num homicídio, mas não foi comprovada a sua participação. Ele tem um irmão que está preso hoje, conhecido no mundo policial, no mundo do crime, como Alisson Negão. Esse foi investigado por vários crimes e alguns deles foram comprovados. Ele foi preso por nossa equipe há um pouco mais de 3 anos e permanece preso até hoje. Veja também que o DHPP investiga o duplo assassinato registrado no bairro Cidade Industrial, zona norte de Teresina, onde os corpos foram encontrados. Uma das vítimas foi identificada como Antônio Nilvan Alves da Silva, que, segundo a polícia, tinha antecedentes e era investigado por roubos. A mulher segue sem identificação. As investigações apontam que 2 veículos foram vistos na área antes dos disparos e a polícia apura possíveis envolvidos. Tony Black.
Aí está o carro da Polícia Militar do Estado do Piauí, aqui da Polícia Civil, DHPP. Nós estamos na Santa Maria das Vassouras, zona norte da capital do estado do Piauí. E aqui nesta área, 2 corpos foram encontrados por populares e a polícia foi informada. Superior de dia hoje, Major Osiel Souza, o que a Polícia Militar sabe acerca desses 2 corpos encontrados, Major? Black, a gente está chegando no local, as viaturas de área foram noticiadas desse duplo homicídio, chegaram no local, fizeram o isolamento do local, acionaram o DHPP e a perícia científica para que faça esse levantamento da causa-mortes. Você já vê aí imagens exatamente de homens da Polícia Civil, como disse o Major, já cuidando da área aqui com relação à identificação dos corpos. E quem está à frente aqui desse trabalho pelo DHPP é o delegado Danúbio Dias. Ele é da Zona Sul, mas hoje está de plantão e é o homem responsável, portanto, exatamente para esses trabalhos aqui na Santa Maria da Vassoura. Você vê aí homens e mulheres da Polícia Civil, são peritos exatamente já aí para saber a causa-morte. E nós vamos conversar com o delegado Danúbio Dias para ele dar maiores detalhes com relação a esse duplo homicídios aqui na Santa Maria da Codipe, exatamente Santa Maria das Vassouras, região da Santa Maria da Codipe. Delegado, quais as informações com relação a esse duplo homicídios, delegado? Os relatos iniciais que o departamento conseguiu coletar é de que ontem, por volta das 10h30 da noite de ontem, 2 veículos, uma caminhonete e um veículo pequeno de passeio, foram vistos entrando nessa rua e logo em seguida uma sequência de disparos foram escutados aqui pelos moradores da região. E na manhã de hoje, os moradores localizaram esses 2 corpos. Trata-se de um homem de 38 anos e de uma mulher ainda não identificada, essa mulher. O homem, a vítima do sexo masculino, já responde a processos criminais por roubo e estava sendo investigado aqui pela delegacia local por crime de roubo, segundo o relato dos investigadores com quem eu conversei. As 2 vítimas, a vítima mulher estava amordaçada, ela estava com a boca, um lenço que amordaçava a boca dela. Ela sofreu 4 disparos de arma de fogo, 2 na cabeça e 2 na região das costas. O homem sofreu, um na nuca, na mulher, e um na boca. Ela sofreu um disparo na boca, além do disparo na nuca, e 2 disparos nas costas. O homem, ele tinha também 4 ferimentos à bala, 2 na região da cabeça, né, e 2 na região das costas, né. Segundo os relatos dos familiares, um veículo branco com pelo menos 4 indivíduos foi até a residência dele procurá-lo. Não sabemos ainda se esses indivíduos são os mesmos que executaram a vítima, mas essa é uma informação que foi repassada ao departamento de que indivíduos no veículo branco foram até a residência dele à procura dele. E logo na sequência, alguns minutos depois, a vítima foi assassinada aqui, por volta das 10h30 da noite, né? Agora os investigadores do Departamento de Homicídio vão coletar mais informações e tentar identificar esses indivíduos. Delegado, a mulher amordaçada no submundo do crime significa que ela seria caboeta, entregava. A polícia tem essa informação? Não temos essa informação porque ainda não temos a identidade dela. Com base da forma como o lenço foi posto na boca dela, provavelmente eles utilizaram esse lenço para que ela não gritasse, claramente, né? Ela estava com um cinto, não sabemos se esse cinto, como se fosse uma corda que foi utilizada como cinto, e a perita questionou se essa corda foi utilizada para amarrá-las, né? Mas o fato é que provavelmente esse lenço foi colocado na boca dela para que ela não gritasse. E veja agora que uma mulher identificada como Cleidiane Castelo Branco Rodrigues, de 39 anos, morreu vítima de espancamento no bairro Ilhotas, na zona sul de Teresina. Segundo a família, ela teria sido agredida por outra mulher e por um homem com quem a Cleidiane tinha um relacionamento. A motivação do crime seria ciúmes, já que a mulher envolvida no crime também mantinha um relacionamento com o mesmo homem. Sérgio Olon traz mais informações.
Uma mulher identificada por Cleidiane Castelo Branco Rodrigues, de 39 anos, foi morta após um espancamento. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pessoa boa, não mexia com ninguém, eu cuidava dela. Nós estávamos juntos, sempre protegia ela, mas dessa vez não deu, a família só lamenta. Ela tinha muito amigo, ela era muito querida no mercado da Pissarra, todo mundo gostava dela. Nessa capela localizada no bairro Ilhotas, familiares se reuniram para dar o último adeus a Cleidiane. Eles acreditam que uma outra mulher, motivada por ciúme, tenha tirado a vida da vítima. Segundo informações, foi uma mulher, né? Por que essa mulher fez isso? Porque ela tinha ciúme do namorado. O namorado da minha prima estava ficando com ela e com a minha prima, né? E aí, segundo informações, né? Então foi ciúme. Ela me constatava que todas as vezes que ela via ela agredia ela. Só que também, segundo informações, não foi só ela. O namorado delas duas, no caso, porque ele ficava com as duas, né? Ele também ajudou a bater na minha prima, ela tinha muito hematoma no corpo todo, chorava de dor. E outra coisa, eu encontrei ela na UPA do Promorá e ela estava lá jogada do lado de fora do hospital, da UPA do Promorá, como um bicho, numa maca, sem atendimento nenhum, sem nenhuma medicação. Ela estava desidratada. Procurei um médico, procurei a enfermeira, não tinha prontuário dela, não tinha nada. Peguei ela, levei ela para o Monte Castelo. Foram 6 horas para achar uma veia nela, ela estava completamente desidratada. O sofrimento foi grande, a dor foi grande. E hoje a família lamenta a perda dela. E todo mundo... seja, depois dela ser espancada, demorou a ser atendida e terminou? A noite toda, ela passou naquele hospital. Ela teve uma infecção urinária por conta disso, das agressões e do descaso na UPA do Promorá. Ela veio a óbito. A polícia está investigando, mas eles já conhecem, né, os agressores. Já sabem quem são? Já sabem quem são e... DHPP está no encalço deles. Ela, depois de ser espancada, ela chegou a relatar, né? Ela falou para vocês o que ela relatou? Ela relatou que tinha sido uma mulher, né? Eu não posso revelar o nome porque está sendo investigado. Foi uma mulher que tinha agredido ela. Só que, segundo informações, não foi só a mulher, foi o namorado também, que ficava com elas duas. Eram usuários? Usuários. A minha prima não aguentava mais, ela fazia mais, era beber, entendeu? E agora, eles são, sim, usuários. O que você espera agora, em nome da família? Justiça, pelo descaso da UPA do Promorá e pela violência com que fizeram com ela, a covardia que fizeram com ela. A Polícia Civil do Piauí prendeu no estado do Rio de Janeiro o motorista de aplicativo Adson Madeira, suspeito de atirar em um publicitário no bairro São Pedro, zona sul de Teresina, em abril deste ano, após uma discussão com o irmão da vítima sobre uma corrida. Adson Madeira já tinha sido preso por roubo de veículo. Tony Black traz mais informações. A nossa equipe chega ao gabinete do delegado Sérgio Alencar, exatamente para saber de uma treta que aconteceu no dia 12 de abril, no bairro Vermelha, quando um motorista de aplicativo estava chegando para deixar um passageiro no endereço que aconteceu toda esta treta. O motorista teve uma discussão com o passageiro, o irmão do passageiro viu aquela confusão e entrou, e ali saiu disparos. Quem saiu ferido naquele dia? A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da primeira delegacia seccional, com o apoio da Diretoria de Inteligência, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, cumpriu um mandado de prisão em desfavor do Adson Madeira. O Adson Madeira, responsável por uma tentativa de homicídio ocorrida aqui no bairro Vermelha, no dia 12 de abril. Na ocasião, devido a uma discussão pelo pagamento da corrida, o Adson espancou o passageiro e o seu irmão, no caso, o Paulo, foi tomar satisfações e o Adson disparou contra o Paulo, caracterizando aí
a lesão corporal, né, a partir do espancamento, e a tentativa de homicídio. Então, a partir desse momento, nós representamos pela prisão, a Justiça deferiu prontamente o pedido em 24 horas, e desde então nós estávamos atrás do Adson. Então, o Adson hoje, conseguimos colocar a mão no Adson. O Adson foi preso a partir do compartilhamento de informações entre a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós conseguimos prender o Adson na cidade de Itaianguá, na região metropolitana do Rio. Ele agora à disposição da Justiça. Sim, ele foi preso lá pela Polícia do Rio de Janeiro e responderá agora pelos crimes cometidos. Delegado, o que ele disse para a polícia quando foi preso? O que ele alegou para a polícia no momento ali? Legítima defesa? O que ele disse para a polícia? Não, até porque a polícia lá só deu apoio no cumprimento, né? Ele não, pelas informações que temos lá, ele não foi interrogado ainda. Foi preso e encontra-se no detido lá na cidade do Rio de Janeiro. O importante é que a Polícia Civil deu satisfação com relação a esse gravíssimo crime ocorrido em abril, né? 2 dias após, para se ter uma ideia, 2 dias após o cometimento desse crime, nós conseguimos esse mandado e estava em aberto. Só que a Polícia Civil tem o antes e o após, né? Após o mandado, ele fugiu aqui da cidade, encontrava-se na cidade do Rio de Janeiro, mas aí, repetindo, através do compartilhamento de informações entre as polícias, nós conseguimos aí cumprir esse importante mandado judicial de prisão. Esse motorista, ele já tinha alguma passagem pela polícia? Tinha envolvimento no submundo do crime? Sim, instauramos inquérito e investigamos a sua vida pregressa e ele realmente consta uma ficha criminal. No passado, ele foi responsável por um roubo no estado do Maranhão e outros crimes. Na época, o carro dele foi apreendido. Foi apreendido, foi feito todo o trabalho de investigação, ele foi indiciado. Só estava faltando mesmo colocarmos as mãos nele, e foi o que ocorreu no dia de hoje. E agora, daqui para frente, é exatamente a Polícia Civil do Estado do Piauí que vai tomar de conta do Adson. Ele encontra-se preso lá, provavelmente será recambiado aqui para o Estado do Piauí, onde ele responderá pelos crimes cometidos. Então, está aí a prisão deste homem, motorista de aplicativo, agora à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Continua, portanto, no Rio de Janeiro, mas será recambiado aqui para a capital do Piauí. Com imagens de Cipriano Alves Black, Tony Black, para a TV Antena 10. Um policial militar identificado como Samuel foi preso no centro de Teresina após ameaçar a companheiro com uma arma de fogo e mantê-la refém dentro de casa. A situação foi controlada por equipes da PM sem registro de feridos. Ele foi encaminhado à casa da mulher brasileira e depois ao presídio militar. O caso acontece em meio a outras ocorrências anteriores envolvendo o suspeito, incluindo a acusação de uma tentativa de homicídio e um acidente de trânsito. Mais detalhes com Chico Filho. Esta não é a primeira vez em que o cabo da Polícia Militar do Piauí, Samuel Fabrício, de 38 anos, se envolve em polêmicas violentas. Em agosto do ano passado, o PM se envolveu em uma briga de trânsito na Avenida dos Expedicionários, na zona leste de Teresina. Câmeras de segurança de um condomínio registraram o caso envolvendo o policial e um agente de portaria. Segundo informações, o carro do agente de portaria estava parado em um semáforo, quando o carro do policial bateu na traseira. As informações dão conta que, após bater na traseira do carro da vítima, o PM saiu do carro armado com um porrete e agrediu o agente de portaria na cabeça. Ao sair do local, ele quase atropela a vítima. Mas em abril já deste ano, o mesmo militar que está afastado de suas funções na PM do Piauí voltou às páginas de notícia. Isso depois que ele perdeu o controle da direção e invadiu com um carro um posto de combustíveis que fica no Balão do São Cristóvão, na zona leste de Teresina, e também batendo em outros carros que estavam no pátio do posto. Após isso, o policial deixou o local. Dentro do carro dele foram encontradas bebidas alcoólicas.
Só que 2 meses depois, este mesmo policial se envolveu em uma nova polêmica, quando ele foi até a clínica onde trabalha a ex-namorada e fez ameaças contra a ex-companheira. Ele ainda chegou a quebrar câmeras de segurança do local, um notebook e os vidros do carro da ex-namorada. No dia seguinte, a polícia tomou conhecimento que Samuel Fabrício quebrou a medida protetiva que beneficiava a ex-companheira dele. Isso porque o PM estava proibido de se aproximar dela. Uma equipe policial foi até a residência de Samuel Fabrício. Lá, ele foi encontrado pelos policiais muito exaltado e chegou a dizer que não seria preso e que preferia tirar a própria vida. Momento em que uma equipe do BOPE foi acionada, chegando ao local, iniciou o gerenciamento de crise. Depois de muita negociação, Fabrício abriu o portão da casa, momento em que ele acabou sendo preso. Ele passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, mais uma vez, ele foi recolhido. Segundo a polícia, depois que saiu do local de trabalho da ex-namorada, Samuel ainda mandou mensagens pelo WhatsApp e até usou a estratégia de mandar pix para a ex com textos ameaçadores. O empresário Igor Medeiros Camarço foi preso na zona norte de Teresina, suspeito de atirar contra um homem. Segundo informações da polícia, o crime teria ocorrido após um desentendimento envolvendo a contratação de um serviço de portão para um dos empreendimentos do suspeito. Ele teria ido até a residência da vítima e efetuado 2 disparos. Ainda conforme a polícia, o empresário já possui histórico de comportamento violento, incluindo relatos de agressão a um funcionário. Na saída, o suspeito, que atua nos ramos de autoescolas e sorveterias, teria debochado da situação ao afirmar que, caso fosse liberado, faria uma promoção. Tony Black. 22º Distrito Policial, Grande Santa Maria da Codipe. Aqui, delegado Aquino efetua a prisão de um homem que é empresário no ramo de sorveteria e de alta escola. O mesmo é acusado de efetuar disparos contra um outro homem que não teve o seu nome revelado. Nós vamos conversar a partir de agora com o delegado Aquino para ele dar detalhes exatamente desta treta, desta confusão. Delegado, por que o empresário atirou neste homem? Quais são as informações que a polícia tem? Chama a atenção, né, o fato, a banalidade da ocorrência desse fato, né? Uma discussão de um portão, né? Ele contratou uma pessoa para fazer um portão, né, colocar um portão num dos estabelecimentos comerciais dos quais ele é proprietário, e o portão deu problema, né? Na verdade foi o motor do portão, que nem pela vítima foi adquirida, né? Ele mesmo adquiriu esse motor de portão. Então a discussão girou em torno do funcionamento desse portão. Fato que gerou discussão entre os dois, uma discussão banal. Ele, se valendo de uma arma de fogo, a qual ele tinha a posse, né, foi até a casa da vítima, bateu de forma violenta no portão, até que a vítima saísse. E quando a vítima sai, ele efetua 2 disparos de arma de fogo, vindo a atingi-la na perna, né? E só não concretizou até agora, né? A gente está trabalhando com a hipótese de tentativa de homicídio, porque ele só não conseguiu contemplar o seu intento, porque a vítima, a esposa da vítima não permitiu, né? Se abraçou com a vítima, ainda houve, ele ainda apontou a arma ainda para os dois, mas a esposa da vítima impediu, né, que ele completasse o intento. Então, isso demonstra, né, a frieza com que esse indivíduo, se valendo de uma arma de fogo que ele conseguiu de forma regular, né, junto ao Estado, ele se vale dessa arma para praticar um crime desse. E também isso somado a outras situações, né, que foi o motivo pelo qual a gente representou pela prisão preventiva dele. Já há outros boletins de ocorrência, né, a gente também durante as investigações apurou a prática de extrema violência com que
ele já teve com relação a outras pessoas também. Num dos boletins de ocorrência, ele agrediu um funcionário com um tapa no rosto, né? Então, ou seja, que demonstra realmente a gente estava interrogando no interrogatório agora dele, ele fala que é cidadão e que isso e aquilo, mas, enfim, é que a gente sabe que hoje existe muito isso, né? Aquela pessoa que perante a sociedade não apresenta risco nenhum, né? Acaba sendo considerada ali uma pessoa pacata, mas que nos bastidores é o que está acontecendo, porque você vê, um indivíduo desse pratica um fato grave desse, em momento nenhum se digna de vir até a delegacia, de prestar um esclarecimento, de chamar um advogado, do que for. Simplesmente dá 2 tiros na vítima e sai, vai para casa, volta para casa, retorna para casa como se nada tivesse acontecido. Então, é um fato muito grave, né, e que não poderia passar em branco, né, às vistas das autoridades. Tão logo soubemos do fato, nós tomamos as providências, ouvimos testemunhas, fizemos diligência e representamos pela prisão preventiva dele. O mandado saiu e hoje nós demos cumprimento aí com o importante apoio da CORE, né, porque a gente não sabia, diante desse histórico dele, a gente não sabia nem o que iria encontrar. Então, a gente pediu apoio aí à elite da Polícia Civil, né, dos policiais que fazem parte da elite da Polícia Civil, que o padrão CORE aí realizaram essa prisão juntamente com a nossa equipe e hoje está agora aqui à disposição da Justiça. Reagiu à prisão ele? Não, ele criou uma certa dificuldade, né? Houve uma certa dificuldade, uma certa resistência em atender aos comandos aí das equipes, mas sem maiores problemas, né? Agora ele está aí e fica à disposição da Justiça. Olha aí está o empresário, ele vai sair agora aqui do 22º Distrito Policial. O que você tem a falar? Diga, meu amigo, o que você tem a falar? Nós fizemos agora uma promoção, no dia 4 de junho, o sorvete R$2. Eu saindo dessa é R$1, viu? Você acredita que vai sair dessa? Eu acredito que sim, eu sou vítima. O que foi realmente que aconteceu? Por que você atirou dele? Defesa. Ele foi pra cima de você? Isso, soltou 2 cachorros pitbull. E por que essa motivação? Não lembro. Não lembro de quê? Não lembro de nada. Você tá tomando remédio controlado? Rapaz, o Lula quebrou as minhas pernas aí, rapaz. Eu tinha 4 autoescolas, 40 colaboradores, e nós tivemos essa dificuldade de reagir com esse momento, né? Mas avisar para a população da Beijo Gelado, saindo dessa, R$1 o sorvete a partir da soltura disso, viu? Tá certo, tá aí o empresário, ele vai agora para a central de flagrantes, exatamente o endereço dele daqui para frente. Nós conversamos, portanto, com o empresário, dono de escola, acusado de uma tentativa de homicídio. Aliás, a polícia está ainda investigando se vai declarar que foi uma tentativa de homicídio, como próprio disse o delegado Aquino. Com imagens de Francisco Filho, Tony Black, para a TV Antena 10. E veja também que a Polícia Civil do Piauí, por meio do sistema de inteligência artificial Espia, identificou um homem suspeito de furto após análise de imagens de monitoramento em Teresina. O caso foi registrado depois de que um mototaxista perdeu uma bolsa com 18 celulares e um iPad durante uma corrida na zona sul da capital. Mais detalhes agora com Chico Filho. O caso foi registrado no dia 16 de junho, na região do bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina. Imagens de câmeras do sistema Espia da Secretaria de Segurança Pública mostraram o exato momento em que um mototaxista que transportava aparelhos celulares como encomenda não percebeu quando um dos pacotes caiu no meio da via. Ele continuou o percurso sem ver o que tinha acontecido. Um outro motociclista que estava logo atrás percebeu o que aconteceu. As imagens mostram, inclusive, que a pessoa para a motocicleta, levanta o braço tentando sinalizar para avisar o outro motociclista que ele tinha perdido o pacote. Como isso não foi possível, as imagens também mostram que logo ele recolhe o objeto e sai do local. Mas, de acordo com a polícia, a atitude correta deveria de ser imediatamente ir até uma delegacia de polícia e registrar um BO de apresentação de objeto. Depois que o mototaxista, que era o entregador, registrou um boletim de ocorrência pela perca do pacote, o motociclista que encontrou a mercadoria foi identificado. E como ele não devolveu o objeto, ele acabou sendo enquadrado pelo crime de furto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, a identificação rápida foi possível por conta
do sistema de câmeras do espia. Primeiramente, a gente destaca a importância dos investimentos que têm sido feitos em segurança pública, pelo governador Rafael Fonteles, pelo secretário Antônio Luiz, porque são ferramentas de tecnologia, no caso o espia, que possibilitaram a elucidação de crimes. Então, o trabalho da polícia se dá não só com o incremento de homens, que tem sido feito na Polícia Civil e na Polícia Militar, mas também com o incremento de inteligência, para uma atuação estratégica, e de tecnologia que consegue resolver um caso desse em tempo recorde. Então, nós tivemos um caso motociclista que deixou um pacote cair, outro recolheu o pacote, não entregou, percebendo a situação, mesmo assim não entregou, e se apossou dele para ficar com o bem. Nesse caso, ele foi autuado pelo crime de furto, porque ele se apropriou de um bem alheio. Nesse caso, delegado, ele deveria ter procurado alguma autoridade policial, já que não encontrou o motociclista que perdeu o pacote. O que é que acontece? Se a pessoa recolheu o pacote e não conseguiu identificar o dono, era um aparelho iPad, era um celular, você vai a uma delegacia e entrega o bem. Até porque, como toda a sociedade do Piauí já sabe, os aparelhos celulares, eles têm um e-mail, que é o número único para cada aparelho. Então, no momento que você registra a entrega de um aparelho desse e uma vítima depois registra que ela perdeu esse bem, esse número de e-mail vai bater com ele. Então, a resposta é automática e a polícia fica sabendo no mesmo instante que um aparelho foi apresentado e um aparelho foi reclamado por quem perdeu. Então, isso permite uma rápida identificação dessas duas situações e a devolução ao proprietário. Então, a gente reforça a toda a sociedade a importância de registrar um boletim de ocorrência, informar o número de e-mail, porque assim a gente consegue recuperar o aparelho ao cidadão, seja no caso de furto, seja no caso de roubo, seja também num caso como esse em que houve inicialmente um extravio. O que foi crucial ali foi a identificação através da placa do veículo que chegou, a polícia chegou então até essa pessoa? Sim, não só a placa realmente é um dos fatores mais importantes, porque existe não só a filmagem, mas também uma tecnologia de inteligência artificial embarcada que permite análise de dados. Então, ela permite identificar a placa e, com a filmagem, identificar também toda a dinâmica criminosa, os comportamentos que foram adotados e o destino que foi tomado. Ele chegou a justificar de qual forma para a polícia durante a ação policial? As pessoas dão as justificativas comuns. Eu achei que não era de ninguém, eu quis ficar, ou então diz que eu ia devolver, aquela história que a gente sabe que não cola bem, A pessoa que realmente está bem intencionada, a gente sabe que toma logo uma providência a respeito, justamente porque não quer ser confundida com alguém que quis tomar proveito da situação. O senhor tem informações se ele já estava usando esse aparelho celular ou ele manteve ainda o objeto guardado? Não, ele ainda não estava utilizando porque a ação da polícia foi muito rápida em conseguir recuperar esse bem. Veja também que o DHPP está investigando a execução do homem conhecido como Ben 10, morto a tiros em praça pública na zona norte da capital. Ayrton dos Santos de Araújo Filho, de 26 anos, ainda tentou fugir, mas acabou morrendo. Uma das linhas de investigação apontam que a vítima teria rasgado a camisa da facção e migrado para outra organização criminosa. Giovana Alves tem os detalhes. A vítima desta vez foi identificada como Ayrton dos Santos de Araújo Filho, conhecido como Ben 10, morto a tiros na zona norte de Teresina. Ayrton estava acompanhado de outras pessoas quando foi surpreendido por um criminoso armado em uma motocicleta. O crime aconteceu nas proximidades do Hospital do Mocambinho. Após a ação, suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. Esses caras acabaram de matar o Ben 10 aqui, doido, ó. Aí pra você tirar ação, doido. Fique na pracinha, louco, só na cabeça do cara, doido. Essa vítima sofreu vários disparos de arma de fogo, alguns na cabeça e 3 nas costas. Pela disposição dos disparos, isso nos sugere que essa vítima tentou fugir, sofreu os disparos nas costas, depois o indivíduo efetuou o disparo na cabeça.
Há informações que esse indivíduo se aproximou da vítima, que estava acompanhada de outras pessoas, estava com um capacete na cabeça e uma jaqueta, e que teria um indivíduo em uma motocicleta nas mediações aguardando. Uma das linhas de investigação trabalhadas pela Polícia Civil aponta que a execução pode estar relacionada a uma possível troca de facção criminosa por parte da vítima. Ben 10 já era conhecido pelas forças de segurança e possuía antecedentes por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. No histórico criminal dele consta que ele pertencia a uma facção criminosa e teria recentemente migrado para uma outra. É até uma das linhas de investigação. Estamos verificando se a motivação do crime poderia ser essa questão de mudança de facção criminosa. Equipes da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia, enquanto o Instituto de Medicina Legal realizou a remoção do corpo. A motivação do crime e a identidade dos autores seguem sob investigação da Polícia Civil. Essa vítima, o Ayrton, vulgo Ben 10, já era bastante conhecida nossa, porque esse indivíduo foi investigado em vários homicídios. Ele tinha processo por homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, por roubo, receptação. Ele é suspeito de um homicídio que ocorreu recentemente. Ainda estamos verificando se há alguma relação entre esse homicídio dele e o homicídio que ele era suspeito. Estamos trabalhando para identificar esses indivíduos e confirmar a motivação. Bom, e ontem foi ao ar o último programa da temporada 2026 do projeto São João do Nordeste na Record. Durante todo o mês de junho, você de casa pôde acompanhar reportagens regionais, música, culinária e muito mais de cada estado do Nordeste. Agora vamos conferir a matéria produzida pela TV Antena 10. O nosso repórter Joel Rodrigues mostra como o Chachado mantém viva a memória do cangaço e fortalece a identidade nordestina nas quadrilhas juninas aqui no Piauí. Há mais de 120 anos, nascia no sertão nordestino um dos personagens mais conhecidos e controversos da história do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Em uma região marcada pela seca, pelas desigualdades e pela ausência do poder público, surgiu o cangaço, um movimento que atravessou gerações e transformou o Lampião, Maria Bonita e tantos outros personagens em símbolo que até hoje despertam fascínio. Cangaço é bem complexo a gente determinar qualquer visão, né? Primeiro, é uma história de violência que a gente não apoia, a gente não tem como dizer que isso é certo. Agora, o cangaço não é só a violência, né? O cangaço ele envolve todo um cenário de mística também, de revolta, né? De injustiça social, né? Eu diria que ainda tem a parte da estética, que é essa que nós herdamos mais para a música brasileira, né? E o cangaço tem todas essas vertentes, né? Não esquecer dessa parte que eu falei da estética do cangaço, que é bem falado pelo Frederico Pernambucano de Mello, que é esse universo, né, da beleza que acompanha a beleza, digamos assim, visual, né? Na música, na literatura, na vestimenta e principalmente na dança, um legado que continua vivo até hoje. Uma dessas heranças é o chachado. Criado pelos próprios cangaceiros, o ritmo nasceu no sertão e acompanhava os passos dos homens e mulheres que percorriam a caatinga. O chachado atravessou gerações e encontrou nas festas juninas um dos principais espaços de preservação. É nesse universo que Juliana Márcia encontrou uma missão. Ela dança desde os 9 anos de idade. Além de representar personagens ligados ao cangaço, dedica-se à preservação e difusão dessa cultura por meio de cursos, oficinas e ensinamentos sobre os movimentos do chachado para grupos de todo o Brasil. Desde 2008, dançava em quadrilhas de bairro e aí foi só criando mais amor ainda pelo São João, né? Eu danço desde meus 9 anos de idade e em 2008 meu amor pelo São João nasceu. Entre os personagens que já interpretou, existe uma conexão especial com Maria Bonita. Para Juliana, a força, a fé e a coragem atribuídas à companheira de Lampião
refletem valores que ela carrega na própria vida. Eu me identifico muito com ela pela força, a coragem que ela teve de deixar tudo e viver com o Lampião, com o cangaço. Essa é uma verdadeira amor, né, que ela tinha e deixou de tudo para viver com ele. Então, essa força que ela traz para a mulher nordestina é onde me encoraja, porque eu me inspiro nela. E se Maria Bonita continua inspirando mulheres no movimento, Lampião também permanece presente na representação de muitos artistas. Nas festas de São João, Iago Faustino assume o papel daquele que ficou conhecido como o Rei do Cangaço. Para mim é muito gratificante representar esse papel de Lampião, até porque é uma cultura muito forte aqui no Nordeste. Para mim é muito gratificante, porque Lampião representa garra, força, determinação e, além de tudo, fé também, que ele tinha muita fé e devoção. E isso que ele brigava pelo seu povo, pelas suas causas e sempre estava presente e firme para defender seu povo. Então, eu fico muito feliz e gratificante de estar representando esse papel que é muito importante, que eu me identifico também pela garra, pela força, por sempre persistir e ir em busca dos seus objetivos e garra. Se no passado Lampião e Maria Bonita cruzavam o sertão marcando a história do Nordeste, hoje na quadrilha junina eles ganham um novo significado. Entre pisadas fortes e figurinos marcantes, eles mantêm viva a cultura e a memória dos cangaceiros. Preservar essa história não é exaltar os conflitos do passado, mas compreender suas origens e o contexto que ajudou a moldar a identidade do povo nordestino. Afinal, conhecer a história é também uma forma de refletir sobre o presente. A memória, que é o que fica, é importante a gente não perder por vários motivos. Um deles para não errar de novo, né? Então, saber da história é mais para a gente tentar acertar, é para a gente saber que por ali não é interessante. Então, o que a gente aprende com essa história é não errar de novo, é de repente perceber o que é mais importante nesse processo todo, né? Todo esse cenário do cangaço, para mim, as lições são claras. Que a gente seja humano e, se possível, aprenda com esses erros, né? A ter menos violência no mundo. E vamos agora até Parnaíba, destino certo para o mês que está chegando, o período das férias, aquela pausa boa. E para quem deseja investir em negócio no litoral, o retorno não é somente durante as férias, mas durante o ano inteiro. Vamos acompanhar na reportagem de Verônica Costa. No fim da tarde, o cenário é de contemplação. As cores do pôr do sol transformam a paisagem e atraem visitantes em busca de belas imagens e momentos de tranquilidade. O complexo histórico, que preserva parte da identidade cultural de Parnaíba, reúne tradição e modernidade em um mesmo espaço. No fim da tarde ao início da noite, o Porto das Barcas revela diferentes cenários e experiências para quem visita o litoral do Piauí. O espaço se tornou muito mais do que um ponto histórico. Hoje é uma das principais opções de lazer, gastronomia e turismo da região, reunindo cultura e entretenimento e uma atmosfera que encanta moradores e visitantes durante todo o ano. Eu acho bacana, bem legal. Acho bem legal. Inclusive, mesmo eu vejo as criançadas, né? Tipo, hoje mesmo eu vi as criançadas jogando capoeira, a cultura, né, local daqui é capoeira, a paisagem também bem legal, bem bacana. Lá no Delta do Parnaíba, nossa, foi perfeito, maravilhoso, aqueles pássarozinhos. Perfeito. Nos últimos anos, novos empreendimentos ajudaram a fortalecer ainda mais o potencial turístico do local. O crescimento de bares temáticos, espaços culturais, lojas de artesanato e serviços voltados ao turismo fez com que os olhares dos visitantes se voltassem cada vez mais para o complexo, considerado uma das portas de entrada para quem deseja conhecer as riquezas do Delta do Parnaíba. Mês de julho chegando, o nosso carro-chefe
são as programações com São João e também o entretenimento de shows como MPB, moda e gastronomia. As grandes novidades para esse ano são os projetos Rua do Porto e Porto Samba, que se mantém firme uma vez por mês, que durante o mês de julho será todas as semanas. Então quem vier para o litoral vai conferir aí de quarta a domingo, uma programação fixa. E agora nesse mês de junho, já dando esse gostinho, já que o show não pode parar, a gente está com 2 novos empreendimentos funcionando aqui no Porto das Barcas. A gente tem a Quitanda do Porto, que é um estabelecimento que dialoga com a Secretaria de Família Agrícola, que vai vender um pouco dos produtos rurais, mais típicos da região. Você pode adquirir aqui algumas curiosidades. E também a exposição do boi. Nós estamos com a exposição Boi de São João da Parnaíba, que fala um pouquinho dos grupos culturais aqui da região. Entre os atrativos que marcaram a história recente do Porto das Barcas está o Museu do Mar. Desde sua inauguração, o espaço se tornou referência para quem busca conhecer mais sobre a biodiversidade marinha, a pesca e a relação histórica da região com as águas do litoral piauiense. Atualmente, o Museu do Mar passa por um novo processo de revitalização e ampliação. A proposta é oferecer uma experiência ainda mais completa ao público, com novos ambientes e acervo ampliado. Enquanto o museu não reabre, o certo é que a arquitetura do local continua a chamar a atenção de muitas formas. Amanda, por exemplo, é dentista e blogueira. Busca o local com frequência para fotografar. Eu sou apaixonada, por aqui. Já fiz várias gravações, essa não é uma das primeiras. É bonito e sem contar na nossa cultura. Então, assim, eu acho que agrega demais, não só para turista, mas para a gente que mora aqui, para a gente mesmo parnaibano explorar o local. Quem visita pela primeira vez fica encantado, pois a preservação continua e nos últimos anos tem ganhado ainda mais vida. Vim da praia agora, passei por aqui, acabamos de chegar, estou achando maravilhoso. Está bem conservado, tudo bonitinho, limpo, está bem gostoso de andar. Com história, cultura, gastronomia e lazer reunidos em um único lugar, o Porto das Barcas segue como um dos destinos mais procurados do litoral piauiense. Em um espaço que se reinventa sem perder suas raízes e continua encantando quem escolhe viver a experiência do litoral do Piauí. E veja agora que um venezuelano foi preso após ser flagrado praticando direção perigosa sem habilitação na descida da Ponte da Amizade, na região centro-sul de Teresina. A suspeita é de que ele pratique agiotagem. Veja mais detalhes na reportagem de Tony Black. Homens da Rocan estavam trabalhando na descida da Ponte José Sarney, ou Ponte da Amizade, quando passa um homem e ali houve uma desconfiança e exatamente os policiais estavam com razão. Ele estava em direção perigosa, por isso chamou a atenção exatamente dos policiais. Mas essa ocorrência, como ela se deu? Qual foi o final? A Polícia Militar, através do Batalhão Rocan, em patrulhamento, avistou um indivíduo em uma motocicleta sem placa, em direção perigosa, fazendo direção perigosa. Então a guarnição resolveu abordá-lo. Quando a abordaram, viram realmente constataram que ele não tinha habilitação, a moto estava sem placa e também foi encontrado uma certa quantidade de dinheiro com ele. Diante dessas informações, foi conduzido para a central de flagrante. Aquele dinheiro ali a gente percebe, a gente não está mostrando exatamente em respeito às pessoas, mas ali um venezuelano, quer dizer, veio da Venezuela para cá, e a gente sabe que entre essas pessoas existe aquela coisa, inclusive muita gente já foi preso, foi chamado pela polícia para exatamente prestar conta, porque existe aí o dinheiro emprestado a juros, ou seja, o agiotismo. E ali, será que estava acontecendo exatamente esse crime? Bem, ali foi encontrado com ele esse dinheiro, foi encontrado com ele também um papel com anotações, tem nome de pessoas lá, inclusive tem lá de um lado pessoas que já pagaram e pessoas que não pagaram.
Então, há indícios realmente que pode ser isso, essa prática que é ilícita, né? Mas quem vai fazer a maior investigação a respeito é a Polícia Civil. Foi levado, conduzido para lá, para a delegacia e feitos os procedimentos cabíveis, né? Com imagens de filho Tony Black para a TV Antena 10. Uma jovem identificada como Mila Santos morreu após sofrer um grave acidente em Marcolândia, no sul do Piauí. Ela seguia com uma amiga para comprar leite para a filha quando as duas se envolveram no acidente em uma curva. A amiga foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Os detalhes com Davi Petrola. Uma jovem morreu em um grave acidente de motocicleta registrado no município de Marcolândia, ao sul do estado. A vítima foi identificada como Mília Sério Santos. Ela era moradora da localidade Serra de Simões, zona rural do município de Simões. Segundo informações preliminares, Mila estava acompanhada de uma amiga no momento do acidente. As duas haviam saído para comprar leite para sua filha pequena. Depois, elas seguiriam para se arrumar para uma festa junina. Durante o trajeto, a motocicleta em que as jovens estavam acabou se envolvendo em um acidente em uma curva na cidade. Mila sofreu ferimentos graves e acabou não resistindo. A jovem morreu ainda no local. A amiga que estava com ela foi socorrida por equipes de atendimento de urgência e foi encaminhada para a unidade de saúde, onde recebeu cuidados médicos. Ainda não foi confirmado o estado de saúde da jovem. A morte de Mila causou comoção entre familiares, amigos e moradores da região. As circunstâncias exatas do acidente agora seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes. E veja também que a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do empresário Darlan Ribeiro de Oliveira. O caso foi registrado durante os festejos de Caracol em setembro do ano passado, após uma descarga elétrica. O relatório apontou negligência por parte do responsável pela empresa DL Eventos. O empresário, identificado como Délio, foi indiciado por homicídio culposo. Davi Petrola tem mais detalhes. A Polícia Civil concluiu um inquérito que investiga a morte do empresário Darlan Ribeiro, vítima de uma descarga elétrica durante os festejos de Caracol, ao sul do estado. O relatório final foi encaminhado à Justiça e resultou no indiciamento do empresário Délio Lúcio. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caso aconteceu na madrugada do dia 13 de setembro de 2025, durante um evento realizado no município. Segundo as investigações, Darlan subia a escada de acesso ao palco quando ele perdeu o equilíbrio e se apoiou em um corrimão metálico. Nesse momento, ele recebeu uma descarga elétrica. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital municipal da cidade, mas acabou não resistindo. Um amigo que acompanhava Darlan também teve contato com a estrutura, mas ele relatou ter sentido apenas um leve formigamento. De acordo com o delegado responsável pela investigação, a perícia técnica apontou irregularidades na estrutura montada pela empresa DL Eventos, pertencente ao empresário indiciado. Entre os problemas identificados estão o aterramento improvisado e fora dos padrões técnicos, quadro de energia em condições precárias, ausência de equipamentos de proteção coletiva, fios expostos ao público e falta de sinalização sobre risco elétrico. O inquérito também reuniu relatos de testemunhas em situações semelhantes em outros eventos promovidos pela mesma empresa. Segundo o trecho do relatório policial, os elementos apontam possíveis atos de imprudência e negligência na manutenção da estrutura utilizada durante o festejo. Darlan Ribeiro era morador de São Raimundo Nonato. Ele fundou um portal de notícias em 2006 e também atuava no setor de eventos. O empresário deixou uma esposa e uma filha de 2 anos. Com a conclusão do inquérito, o caso agora segue para análise da Justiça. Na semana, mostramos que as polícias do Piauí e de Minas Gerais desarticularam um esquema de rifas ilegais que era realizado em pelo menos 4 estados. O núcleo desse esquema funcionava em Teresina.
Até o momento, 3 pessoas foram presas em Teresina e Timon. As investigações apontam movimentação superior a 11 milhões de reais, com indícios de lavagem de dinheiro, fraudes e ameaças a apostadores. Acompanhe. A promessa de ganhar um prêmio por apenas R$ 2 escondia, segundo a polícia, um esquema milionário de rifas ilegais. Na manhã desta quarta-feira, policiais de Minas Gerais e do Piauí cumpriram mandados contra investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. As ações ocorreram em Teresina, Timon, no Maranhão, Pirapora, em Minas Gerais e Rondon, do Pará. Ao todo, foram expedidos 4 mandados de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão. Até o momento, 3 suspeitos foram presos. Essa investigação ela iniciou-se em Minas Gerais, no município de Pirapora, onde nós identificamos diversas vendedoras que estariam vendendo rifas. E essas rifas elas eram vendidas pelo valor de R$ 2. As vítimas compravam e os sorteios eles eram fraudados. A organização criminosa ela manipulava esses sorteios, então os prêmios eles sempre se acumulavam, eles nunca saíam. Houve uma movimentação de mais ou menos 11 milhões e 500 mil reais. As investigações apontam que o núcleo intelectual estava sediado em Teresina, mas era na cidade de Pirapora, em Minas Gerais, que os vendedores comercializavam as rifas. Segundo a polícia, os sorteios eram manipulados para impedir que os apostadores ganhassem os prêmios. A Polícia Civil de Minas Gerais ela identificou que o núcleo intelectual dessa organização criminosa ficava sediado aqui em Teresina. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 40 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de 12 veículos, incluindo carros de luxo, avaliados em cerca de R$ 1.100.000. Foi pedido o bloqueio judicial de diversas contas, mais de 40 contas bancárias entre pessoas físicas e jurídicas, algumas empresas de fachada. Foi pedido também o sequestro de 12 veículos, alguns veículos desses de luxo, cuja a soma total está estimada no montante de cerca de R$ 1.100.000. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Piauí, 3 irmãos estão entre os principais investigados. Um deles já foi preso e outros suspeitos seguem foragidos. Nós recebemos aqui o doutor Diego Vilhena, que fez uma investigação excelente, identificando esses alvos aqui no Piauí, e nós demos todo o suporte para cumprir os mandados de busca, tentar prender esses indivíduos. Um deles já foi preso, há 3 irmãos envolvidos e ainda está 3 foragidos, certo? Mais um, além desses 3 irmãos. Então, acredito que a operação está sendo boa, foram também cumpridos mandados de busca e apreensão aqui em Timon, pertinho, também no Pará. E as polícias civis têm que ter essa vertente de não só apurar esses crimes violentos contra o patrimônio, roubo, por exemplo, mas esses golpes que geralmente lesam vítimas humildes, que são enganadas com esses jogos de azar, também é muito importante uma atenção especial das polícias judiciárias. Mais jornalismo local durante todo o domingo acessando o nosso portal a10mais.com e também amanhã às 6 horas da manhã no Piauí no Ar com a Beatriz Ribas. Fique agora com o Pica-Pau, logo depois Todo Mundo Odeia o Cris e a programação da Record. Ótimo domingo. Até!